Eu sou uma mulher cis, a Flávia também. Eu entendo que eu sou parte do problema, né? E quero ser parte da solução. Eu e a Carol, apesar da gente ter feito graduação mais ou menos na mesma época lá na Unicamp, eu fiz dança e ela fez artes cênicas lá. A gente não se conheceu nesse período, a gente só foi se conhecer no início do ano de 2019, quando nós duas fomos selecionadas para um treinamento em serviço, que era uma espécie de um estágio oferecido na época pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. E aí a gente escolheu trabalhar no mesmo lugar, que era o ambulatório de gênero e sexualidade. Quando a gente começou lá no ambulatório, a gente encontrou muitas pessoas que já lidavam com a arte, ou que trabalhavam profissionalmente, né? Ou que já tinham uma relação de produzir, de se interessar e tal. E isso foi uma coisa que chamou nosso coração, eu e Flávia, muito forte. Então, quando a gente trabalhava lá, a gente trabalhava num auditório em que a gente botava nossos tatame e transformava numa sala de trabalho, né? Com o desejo também da gente, naquele momento específico da arte-terapia, que a gente pudesse se distanciar um pouco da questão hospitalar para a gente ficar de fato na questão da arte. Começamos a fazer um trabalho em conjunto, eu e ela. A gente começou a desenvolver alguns atendimentos em dupla. A gente atendia alguns pacientes juntas e percebemos que a gente pensava muito parecido, que a gente tinha vontades muito parecidas, que a gente gostaria de desenvolver projetos que eram muito semelhantes. Depois de um ano, mais ou menos, eu e a Flávia, a gente começou a coçar as mãozinhas para pensar num jeito de lá a gente conseguir reunir gente no nosso local de trabalho de origem, que é a sala de ensaio e a produção e a criação cênica e tal. A gente começou a pensar as oficinas para esse edital da prefeitura, o Ações em Rede, oferecido pela Prefeitura de Campinas. A gente começou a pensar como oficinas que seriam feitas pessoalmente, né? Oficinas que seriam dadas aqui pela cidade, para o público trans aqui da cidade. Mas com a pandemia e com o prolongamento da pandemia, principalmente, a gente percebeu que ia ter que mudar tudo, que a gente ia ter que adaptar bastante coisa. Então, a gente passou as oficinas para um formato online, que de início frustrou bastante a gente, porque o encontro presencial ele é sempre mais rico, né? Mas que agora tem nos surpreendido muito, porque a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro. Temos hoje alunos das 5 regiões do Brasil, e de criar um espaço, um território existencial, né, de troca, de convívio, de reconhecimento, de validação e um lugar onde a gente está podendo discutir a identidade, discutir a expressão e colocar isso em prática de uma forma muito gostosa, muito leve, muito aberta. E então a gente está bem satisfeita com os resultados da oficina, bem satisfeita com a maneira como a gente tem conseguido conduzir. Graças também aos alunos que se inscreveram, que são bastante abertos às propostas, que nos ajudam a pensar novas maneiras, que têm participado bastante de uma maneira muito gostosa. E como o próprio edital chama, né, Ações em Rede, o nosso raciocínio, o nosso desejo de produção cultural e artística é trabalhar no sentido de criar e fortalecer redes que já existam. Aqui no interior de São Paulo existem redes bastante bonitas e ativas da comunidade trans, travesti, não binária, e a gente tem o desejo de poder contribuir da forma que for possível, e o que nos diz respeito aqui é a arte, né? A criação artística, o desejo de ter uma autonomia de criação e de poder gerar mais possibilidades e mais oportunidades. Então, primeiro a gente vai circular com isso, depois vamos abrir mais oficinas assim que for possível e vamos continuar pensando em projetos em que a gente possa fazer uma geração de empregos, em que a gente possa fazer uma geração de oportunidades de trabalho dentro do meio artístico para a comunidade trans. Então, acho que o meu maior desejo seria que a gente pudesse, de fato, deixar a roda em caminho, né, em circulação,
para conseguir juntar mais gente, chegar a mais gente e a gente fazer uma incubadora de trabalhos artísticos.